Você se considera um bom gestor para sua empresa? Você sabe o que é gestão empresarial? E caso você não esteja sendo aí para sua empresa um bom gestor, você sabe o que você precisa fazer para ter a melhor gestão empresarial, para você tirar os resultados que você deseja da sua empresa? É sobre isso que eu gostaria de falar nesse videocast de hoje. Então, me acompanhe até o final, que ele pode ser muito importante aí para você. Bora lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, empresário, futuro empreendedor, quem deseja trabalhar com mentoria, com consultoria. Agora a gente está entrando também um pouquinho na área de conselhos, conselhos consultivos para algumas empresas. Já vou trazer algumas novidades aqui também no canal para você. Esse videocast de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante, que é gestão empresarial. A gente quer ser um bom gestor, precisa entender de gestão, precisa saber o que envolve esse mundo da gestão empresarial, o que fazer, o que não fazer, o que é importante para a gente, primeiro, avaliar a nossa gestão atual, né? Quão bom estamos sendo na nossa gestão empresarial, na nossa empresa, e aquelas pessoas que querem se tornar gestores, o que elas podem fazer. Para começar esse tema de gestão, que inclusive é um dos temas do ciclo da excelência, eu gostaria de fazer um convite, de convidar aí para você baixar o e-book. Esse e-book que está aqui do lado, o e-book sobre o ciclo da excelência. Esse ciclo da excelência é uma metodologia, é um conjunto de 3 metodologias que eu venho desenvolvendo e aperfeiçoando desde que eu comecei a trabalhar com o processo de mentoria consultiva lá em 2016. Passei de consultor, para trabalhar nesse novo modelo de negócio e percebi que pequenas e também médias empresas podem se beneficiarem muito desse trio, planejamento estratégico, sistema de gestão por processos e controle da rotina. E para que você consiga conhecer um pouquinho sobre o que está dentro de um sistema de gestão, que inclusive é parte aqui do que a gente vai falar hoje, você baixa esse e-book que é gratuito, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Basta você clicar aí no link abaixo desse vídeo, ele baixa esse e-book para que você consiga, ao ler o e-book, já implementar algumas das coisas que eu falo lá para melhorar a gestão da sua empresa. Então, baixe esse e-book, tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá. Falando sobre gestão empresarial, inclusive eu queria, deixa eu já trocar aqui a minha tela para vocês, eu gostaria de trazer aqui o iPad para a gente poder já ir falando, eu separei aqui 10 temas que eu acredito que sejam importantes você refletir, que podem estar facilitando ou dificultando a sua gestão e por isso eles podem ser temas que possam estar te ajudando a ser um bom gestor ou te tirando ali da linha, de se tornar um bom gestor. E depois eu vou falar 6 coisas que eu acredito que são importantes você pensar, que vão cobrir esses 10 primeiros temas do início do vídeo e que também vão fazer com que você consiga direcionar os seus esforços. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, vou até colocar aqui, Número 1. A primeira coisa é saber que você gere processos e não pessoas. Embora muitas empresas, e isso ficou comum no mercado, muitas empresas falam, a gente tem um processo de gestão de pessoas, não é errado, quem sou eu para julgar erros ou acertos de nomenclaturas que são colocadas no mercado, mas eu acredito que a gente faça gestão de processos e a gente lidera pessoas. Então, pessoas a gente lidera, processos a gente gere. Porque gestão tem a ver com temas focados em processos, E eu vou explicar aqui quais são os temas que a gente vai precisar trabalhar para que você, ao entender de gestão, também possa ter mais resultados aí na sua empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer e que vai caracterizar o motivo pelo qual, ou um dos motivos pelos quais você possa não estar sendo um bom gestor, é se você achar que gestão é somente de pessoas. Não, você
precisa focar a sua gestão nos processos e precisa focar a sua formação como líder nas pessoas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando você não tem seus processos descritos e padronizados, isso pode estar fazendo com que você seja um mau gestor. Então, quando você não tem processos descritos, processos a gente precisa descrever. E aí fica aqui um outro subtema desse número 2, não vou nem anotá-lo aqui como um tema extra. Você precisa entender a diferença entre procedimento e processo. O processo vai dizer o que você faz, quem é o responsável, vai ter números, é algo mais macro. Procedimento é o como. Então, o seu processo é um processo de marketing, processo de vendas, processo de pós-venda. Esses são os processos que a sua empresa tem: administrativo, compras, financeiro, contábil e uma série de outros. Você precisa descrever e padronizar o que está ali dentro daquela caixa chamada processo, que é diferente de departamento também, é diferente de área. Processo quer dizer sequência de atividades, quer dizer interface entre um e outro. E procedimento, que é uma outra coisa completamente diferente de processo, é a parte do detalhe de um processo. Para um processo eu posso ter centenas de procedimentos, milhares de procedimentos se eu quiser, mas um processo é único e ele precisa ser descrito e padronizado, porque é algo mais macro, tem a ver com o que a empresa faz para que, por exemplo, marketing possa ser desempenhado da melhor forma, vendas possa vender o que ela precisa vender e assim por diante. Então, escrever, literalmente, e padronizar essa descrição dos processos é algo que você necessita. Se você não tiver isso, é um sinal de que você não está sendo um bom gestor. Número 3. Quando você não tem os números para tomar as decisões certas. Quando a gente não tem um número para tomar a decisão certa, pessoal, vai ficar realmente complicado. E como o processo tem a ver com... como gestão tem a ver com processo, a gente vai precisar, para cada um dos processos, talvez não todos, de indicadores e metas. A empresa, lá em cima da pirâmide, toda empresa tem três pilares, ou três degraus da pirâmide. O pilar do dono, ou do diretor, ou dos sócios, o pilar dos gestores e o pilar dos colaboradores. No pilar, às vezes, quanto menor a empresa, você acaba fazendo a atividade dos três pilares, dos três degraus aí da pirâmide, mas quando a gente entende essa pirâmide e linka, que eu chamo de ciclo da excelência, são exatamente esses três temas, um para cada parte da pirâmide. Quando você consegue linkar esses temas e fazer com que ele gire da forma correta, você tende a ter muito mais resultado. E aí, se você não tem números, quais números? Os números que vieram da empresa e que você desdobrou para cada processo. Se a empresa quer faturar um número, aquele número não é somente do processo de vendas ou financeiro. Embora seja um número financeiro, não quer dizer que é só uma meta do processo financeiro. E não quer dizer que seja só uma meta de finanças. Quer dizer que seja uma meta que precisa ser desdobrada para todos os processos. Todos os processos precisam ter conexão com aquela meta macro que é faturar X ou com aquelas metas principais da empresa. Umas vão ter mais a ver com alguns processos, outras com outros processos, mas todas as metas gerais da empresa precisam ser desdobradas e é dessa forma que a gente vai fazer uma melhor gestão. Porque se você não tem os números para tomar as decisões, você não tem nada. E sem números, nenhum empresário faz nada. Número 4. Número 4. Quando você acredita, vou colocar dessa forma, que apenas delegando você vai ter resultados.
Delegar, pessoal, e muita gente confunde delegar com delargar, né? Você vai precisar saber gerir, você vai precisar resolver problemas, conversar com o seu time, acompanhar, qualificar. Só delegando as atividades, a gente sabe que um gestor precisa saber delegar, mas só delegando, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma qualificação, sem nenhum processo descrito e padronizado, a pessoa, o seu colaborador não vai fazer da forma como deveria. Por isso que você, antes de treinar as pessoas, antes de contratar, antes de fazer qualquer coisa ligada às pessoas, precisa de processos padronizados e talvez alguns procedimentos dentro de cada processo. Porque sem isso, como é que você vai acreditar na sua cabeça que as pessoas vão acompanhar, fazer, lidar com aquele processo da melhor forma possível? Geralmente, as empresas pequenas, né, e algumas médias contratam com uma velocidade muito grande o colaborador sem ter um cargo descrito e sem ter os principais procedimentos de cada processo para poder explicar e treinar as pessoas em cima daqueles procedimentos. Se o processo não está padronizado e descrito e ele não tem alguns procedimentos, como é que você vai treinar a pessoa? De boca. A gente não treina ninguém somente falando. Senta aqui, me ouve. O adulto ele não aprende dessa forma, né? O adulto precisa de acompanhamento, precisa de requalificação, precisa, se você quer ver resultado em termos de produtividade, inclusive, você vai precisar medir os resultados desse colaborador. Como que você vai fazer isso se você não tiver o melhor formato de delegar, de treinar para acompanhar, para fazer a qualificação, para ver os gaps de quem precisa ser qualificado em qual atividade, por exemplo, e aí em cima de um PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual, você fazer a qualificação daquelas pessoas. Então, pense nisso, porque esse tema é muito importante. Número 5. Vou colocar aqui. Quando você não conversa com o seu time em momentos formais, vou colocar assim. O que são esses momentos formais? Quando você não para fazer alguns tipos de reuniões que devem ser, inclusive, padronizadas no seu negócio. A gente tem reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões estratégicas. Temos que fazer alguns momentos de parada. Tem empresário que passa aqui pelo meu processo de mentoria e fala: Giovanni, eu não tenho tempo. Mas se você não tiver tempo para aquilo que é importante para a sua empresa, que é olhar para os seus colaboradores, saber o que eles estão entregando, olhar para os seus processos, saber os seus resultados, alinhar tudo isso, se você não tiver tempo para isso, você não está gerindo. Você muito menos está liderando, você só está acompanhando aquilo que dá, da maneira que dá, da forma que dá, e muito provavelmente vai ter dificuldade não só de tomar decisão, mas de acompanhar as pessoas no dia a dia para que elas tenham resultado. Então, tome muito cuidado com isso. Número 6. Se você não entende como, vou colocar assim, analisar e resolver problemas. E aqui, pessoal, analisar e resolver problemas, eu não estou dizendo entender do seu business para você poder ajudar um colaborador a resolver um problema, se a maquininha parou, se o sistema não está funcionando. Não, eu estou falando de analisar e resolver problemas de maneira sistêmica. Por que um vendedor não está vendendo bem? Será que é a qualificação? Será que é o processo de vendas? Existe um método que chama MASP, que a gente usa lá no Lean, né, muitas grandes empresas usam, que é um método de análise e solução de problemas. Você precisa ter um conhecimento de como analisar e resolver um problema sem unicamente pensar que aquele problema é pontual o tempo inteiro, porque nenhum problema, salvo aqueles problemas muito simples do dia a dia, a maioria dos problemas não são pontuais. Você vai precisar saber entender de forma macro, principalmente aqueles problemas que são, de novo, sistêmicos, que são ligados ao marketing, por que não está trazendo o número de leads ou de prospects que você precisa, aqueles que estão ligados a vendas, aqueles que estão ligados ao seu produto. Como é que você faz para melhorar o seu produto
Será que é porque você não fez uma pesquisa de satisfação, você não sabe por que o seu cliente está te dando, ou quais são os critérios que o seu cliente realmente valoriza para você melhorar o seu processo, ou melhorar o seu produto, ou o seu serviço, para entregar algo que realmente ele queira e esteja disposto a pagar? Isso é muito importante. Então, se você não entende como analisar e resolver problemas, muito provavelmente você vai ter dificuldade em gerir processos, vai ter mais dificuldade ainda em liderar as pessoas, porque os problemas vão acontecer normalmente com as pessoas, e aí você vai ficar perdido, e isso pode ser que agrave muitos os resultados aí da sua empresa, tá ok? Número 7. Quando você não entende ou não sabe, né? Vou colocar assim. Ouvir. É muito simples isso, mas é muito complexo. A gente tem a mania, né, de entender. Eu já passei muito por isso, né? Eu, quando abri o IOPEX, eu já era gerente de negócios da Porsche Consulting, eu abri a empresa em 2011 e um dos meus maiores desafios era liderar pessoas. Eu era um bom gerente de processos, eu tinha processos padronizados, eu tinha números, eu tinha uma série de coisas, tudo perfeito para que desse certo, porque eu já tinha vindo de uma empresa grande de consultoria e aí eu fui abrir o IOPEX para vender consultoria e meu desafio foi lidar com as pessoas. E se você não sabe ouvir, você não vai conseguir trazer aquilo que a liderança pode te dar, né, voltado para as pessoas, para a melhoria dos seus processos. E aí os resultados não vão vir. Você não vai conseguir acompanhar, dar para as pessoas aquilo que elas realmente precisam e tirar das pessoas aquilo que a sua empresa, que os processos precisam para que a sua empresa tenha resultado. Então, aprenda a ouvir. Muito mais do que falar, é importante você aprender a ouvir. São as pessoas que fazem, pode ser um fornecedor também, pode ser um prestador de serviço, pode ser um parceiro, um conector, enfim, e principalmente os seus colaboradores, seus sócios, enfim. Aprenda a ouvir, não ache que você é o dono da verdade, seja humilde e simples para aceitar seus erros, as suas falhas, enfim, mas ouvir é muito importante porque ouvindo você vai ter muito mais condição de ter oportunidades de saber o que está acontecendo no dia a dia. Se você não se dá a chance de ter tempo para ouvir as pessoas, porque você não para, porque você acha que é muito agitado, seu dia a dia não te deixa, você não dá conta de fazer tudo e por isso você não tem tempo de ouvir as pessoas. Se você não fizer isso, você está perdendo uma oportunidade muito grande de ter mais resultado, tá ok? Número 8. Se você acha que a culpa, eu vou riscar essa palavra, né? Que a culpa é sempre do seu colaborador. Pessoal, primeiro, não tem culpa, né? E se o seu colaborador não está fazendo algo legal, se existe algum culpado, sinto lhe informar, é você. É você que é o dono, é você que é o gestor, é você que é o líder. Então, se o seu colaborador não está desempenhando alguma coisa da forma correta, é você que precisa agir. É você que precisa analisar com ele, fazer com ele. Você não precisa fazer nada para ninguém. Você pode fazer com ele, envolva o seu colaborador, revise o processo, revise os procedimentos, veja se você está medindo corretamente, veja se aquele padrão é o melhor padrão que vai atender o que a empresa precisa, que o cliente precisa. Porque se você culpa o seu colaborador e tudo são as pessoas, tenho certeza que na sua empresa entra e sai um monte de gente, o índice de rotatividade é alto e você sempre vai precisar trocar as pessoas, porque se você se acha, né, o melhor ou aquele que entende e o único que entende, você não passa o que está aqui ou não passa o que você sabe para as pessoas, muito provavelmente você vai ter pouco resultado e aí as pessoas não vão desempenhar as respectivas funções da forma como queria. Então pense muito nisso. Ninguém tem culpa, se existe um culpado, sinto lhe informar, somos nós que somos os empresários. Número 9. Deixa eu voltar aqui. Se você não consegue fazer seus processos evoluírem
O que eu falo com isso? Se você não consegue praticar, né, vamos colocar assim, a melhoria contínua. E para melhorar, fazer a melhoria contínua, né, o japonês fala uma coisa: onde não tem padrão, não tem kaizen. Onde não tem padrão, melhoria, kaizen significa melhorar para o bem, melhorar continuamente. Então, onde não tem padrão, não tem forma de eu melhorar. Como é que eu vou saber se eu tenho, sei lá, 5, 6, 10 vendedores, quem está fazendo melhor, se eu não tenho um ponto de comparação, se o meu processo não está padronizado para eu poder efetivamente saber, somente pelo número, quem fatura mais? Não, às vezes quem está faturando mais é um vendedor que muito provavelmente possa estar sendo... não está trazendo resultado, inclusive, com os seus... Ele pode estar trazendo resultado numérico, mas não está trazendo resultado com os seus clientes. Está causando algum outro problema. Se você não consegue ter esse parâmetro para você melhorar e saber julgar, né, controlar, inclusive, que a gente trata no tema de controle da rotina e produtividade, né, ou performance, você não vai ter condição de melhorar. E melhorar processos é uma constante atividade que faz parte da nossa vida como empresário, da nossa vida como gestor. De novo, a gente gere processos, então faz parte da nossa atividade melhorar continuamente todos os processos sempre. Se a empresa passa tempo, você fez uma pasta que tem processos padronizados, vários procedimentos, e aqueles procedimentos e os seus processos não mudam, muito provavelmente você está fazendo alguma coisa errada e a sua empresa já está estagnada. E aí, muito provavelmente, você também está deixando algum dinheiro na mesa, está deixando de evoluir, está deixando de melhorar em alguma coisa. E por último, que também tem a ver com esse tema, se você não tem inovação ou não faz inovação. Por quê? Porque a inovação, né, ela é algo mais rápido do que a melhoria contínua. Melhoria contínua é algo que o próprio nome já diz: eu vou melhorar continuamente, vou fazer algo de melhor em pequenos passos, mas de forma constante. Agora, a inovação não. Inovação é quando eu trago algo que dá um salto na minha empresa. Pode ser uma nova tecnologia, um novo sistema, um novo produto, um novo mercado, algo que a empresa vai passar de A para B numa velocidade muito maior, que eu vou dar um salto muito maior do que essa melhoria contínua, que é um incremento aí menor. Então, esses são os 10 temas que eu acredito que você precisa avaliar. Se você não está praticando esses 10 temas, muito provavelmente você está deixando a desejar de ser um bom gestor. Agora eu gostaria de falar para vocês 6 temas que eu acredito que valham a pena vocês pensarem, que vão complementar esses 10 anteriores e que vão fazer com que você possa mudar esse estado, né, de pensar que você é um mau gestor para trabalhar de forma a melhorar, né, não só a sua capacidade de gerir melhor as pessoas, mas você também como gestor. O primeiro deles é: busque conhecimento. Cursos, mentorias, leia livros, etc. Ou seja, você vai precisar se aperfeiçoar, né? Conhecimento algo que ninguém tira de você, né? Você vai precisar trabalhar os seus conhecimentos aí sempre. Quanto mais conhecimento você acumular dos processos que a sua empresa tem, de coisas específicas que o seu business possui, melhor vai ser para você ter resultado. Então, buscar conhecimento, seja em curso, seja numa mentoria, seja em algo específico, para você melhorar essa gestão dos processos da sua empresa, é essencial para você melhorar como gestor e ter mais resultado. Número 2 é padronizar seus processos. Primeiro, descrevê-los, né? Mas principalmente padronizá-los. E aí, de novo, sem processo padronizado, pessoal, eu canso de falar isso, né? Padronizar um processo não quer dizer que eu estou engessando, que é só daquela forma que eu posso fazer. Não, um processo ele precisa ser padronizado para eu entender, né, a cadeia do todo, o sistema de gestão que eu vou implementar na minha empresa é a soma da padronização de cada um dos processos. E quando eu implemento com os meus clientes um sistema de gestão, para que eu possa, inclusive, implementar um sistema de gestão, eu preciso dos processos padronizados da forma mínima possível
para que as pessoas consigam entender as conexões entre eles. Como é que sai de marketing e vai para vendas? Como é que vai de vendas para o atendimento? Como é que sai do atendimento ou da produção ou da prestação de serviço, enfim, e vai para o pós-venda? Aonde que entra o financeiro? Aonde que entra compras? Em que momento cada um faz do todo, né? Cada coisa, para que o empresário entenda o todo e não algo financeiro isolado, marketing isolado, vendas isolada. Nenhum processo deve ser gerido e visto, né, e padronizado e planejado e, no final das contas, né, gerido mesmo de forma única, exclusiva e separada um do outro. Por quê? Porque nenhum processo funciona sozinho. Todos os processos estão interconectados. Por isso que você vai precisar dessa padronização. Terceiro, tenha os números certos, vou colocar assim, para, acostumado a abreviar, para analisar e tomar decisões. Sem números, pessoal, nenhum processo é nada. Por mais que a gente tenha um processo que é simples, né? Até o processo, quando a gente implementa um processo de gestão de pessoas ou algo voltado para os recursos humanos de uma empresa, a gente precisa ter números, né? Números voltados para a qualificação, números voltados para a evolução de produtividade, números voltados para algum índice que para o seu business voltado para as pessoas seja relevante, como produtividade ou até mesmo índice de... Tem cliente meu que mede insalubridade, tem cliente meu que mede números voltados à rotatividade, índices focados em absenteísmo, enfim, tem vários índices, vários números de cada processo que precisam ser medidos, porque sem números voltados a cada processo, você não vai ter condições de tomar as decisões certas, e não tomando as decisões certas, muito provavelmente a sua gestão ou ela vai ficar ruim ou no mínimo incompleta. Número 4. Aprenda que processo precisa de melhorias contínuas e inovações. Por quê, pessoal? Isso vou colocar aqui. Sempre. Por quê? Porque se eu não melhoro, se eu não inovo, se eu não trago nada completamente novo a cada período de alguns meses, né, ou várias vezes no ano, quer dizer que eu não estou evoluindo. O que é que você já melhorou? Você acompanhou um processo inteiro da sua empresa para você melhorar o seu marketing, os fluxos de entrada dos seus leads através do seu marketing? Ou você simplesmente delargou para um terceiro, para uma agência, para um prestador de serviço e está achando que o seu marketing é só postagem e fazer videozinho na internet? Quantos leads você captou através do seu marketing? Daquelas ações que a sua agência ou que o seu prestador de serviço, de mídia social, seja lá o que for, trouxe para sua empresa. Se você não tem esse número, se você não sabe, o seu marketing não está servindo de nada. Se ele te passa o número de leads e se essa, para você analisar, entraram esse mês 5.000 leads e desses 5.000 leads eu converti 500, aí sim você tem um número, aí sim, né, você vai conseguir analisar. Você vai saber quantos por cento de quantos leads entraram, você vai poder qualificar esse lead, desses leads quantos entraram, quantos efetivamente foram venda, o percentual que você investiu em relação àquela venda, número de vendas que você fez no mês, para você estar sabendo se o retorno sobre o investimento no marketing está valendo a pena ou não. Então é a partir dessa padronização e dessas melhorias contínuas que você vai fazer essas análises e essas inovações para que você melhore cada vez mais o seu negócio. Então, saiba que isso é muito importante. Número 5, aprenda a ouvir mais do que falar. Os resultados da sua empresa estão nos processos. Por que
ouvir tem a ver com processos, né? Porque simplesmente quem faz tudo que está nos processos são as pessoas. Se você não sabe ouvir as pessoas, os seus processos não vão ter resultados. Porque são as pessoas que fazem cada uma das atividades, inclusive você, de cada um dos processos. Então saiba ouvir, saiba enxergar os desperdícios dos processos, ouvindo as pessoas, acompanhando para saber se as pessoas estão fazendo aquilo que foi padronizado, se essa padronização de hoje pode ser melhorada para atingir um novo nível de padronização para o futuro e essa nova padronização trazer mais resultado, reduzir custo, aumentar a produtividade, trazer, né, ao melhorar a performance de alguma coisa. Então, é ouvindo mais que você vai ter muito mais resultados com seus processos. E por último, implemente que eu chamo, né, de sistema de gestão por processos. Isso é tão importante, pessoal, que você a partir desse sistema de gestão, somente a partir dele, que você vai ter a visão do todo da sua empresa. Senão você vai continuar de novo, repetir, achando que você tem departamentos isolados ou pessoas fazendo atividades isoladas. Eu tenho ali 2 pessoas que cuidam do financeiro, tenho uma agência que cuida do meu marketing, eu cuido de parte operacional, das compras e também vendo ali um pouquinho, tem mais vendedores aqui, tem isso. Tá tudo, cada um cuidando do seu e o todo ninguém tá vendo. Se você tem um sistema de gestão por processos, é sinal de que você já tem os seus processos padronizados e consegue, de uma forma simples e rápida, ver tudo. E aí você vai precisar de metodologias, mas principalmente ferramentas para isso. Ferramentas visuais, como quadros, ferramentas de tecnologia que vão estar no seu computador, diversos tipos de ferramentas que precisam ser simples e rápidas para trazer para você essa visão dos processos e te dar, no final das contas, com esse sistema de gestão, a capacidade de tomar a melhor decisão. É isso que a gente precisa como gestor e fazendo essas 6 coisas eu acredito que você vai ter muito mais resultado aí na sua empresa. Então, se a gente tivesse que tomar esse cuidado, né, e fazendo isso é que eu acredito que faz com que a gente consiga não só aprender sobre os próprios processos da empresa, mas tirar deles mais resultado. A gente quer que as pessoas tenham mais produtividade, a gente quer que as pessoas entreguem mais, a gente quer que o nosso colaborador vista a camisa, desempenhe, mas primeiro, a primeira tarefa de casa nossa que a gente deveria ter feito lá, até mesmo antes de abrir a empresa, que a maioria não fez, é pensar nos seus processos, montar um sistema de gestão, padronizando seus processos, descrevendo, tendo tudo certinho e alguns procedimentos em cada processo, obviamente, porque é assim que você vai conseguir contratar bem, acompanhar as pessoas, qualificar, ver os gaps, ver os resultados, analisar os problemas, tomar decisões e aí se tornar um bom gestor. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se você não baixou esse e-book, está aqui do lado, baixa um e-book gratuito. Lá eu falo sobre o ciclo da excelência, sobre esses 3 temas que eu acredito que sejam muito importantes para qualquer empresa. Uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa e até mesmo uma grande empresa, porque foi das grandes empresas que eu tirei isso e, obviamente, eu simplifiquei aí para o mundo das pequenas e das médias empresas. É disso que você vai precisar para ter mais resultado. Tem gente aí focada no marketing, tem gente fazendo curso de marketing e se esquece que é dentro de casa que você tem a melhor possibilidade de ter resultado. Você não quer que as pessoas vistam a camisa, você não quer ter a estrutura que você deseja para ter, entregar o produto da forma como você quiser ou o serviço da forma como você sempre sonhou para o seu cliente. Então, faça a tarefa de casa. Trabalhe nos seus processos, trabalhe tanto na padronização quanto estruturação de um sistema de gestão para você ser o gestor que você precisa. Porque liderança é um outro tema e eu trago num outro vídeo. Fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.